Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita dessa safra de soja, o que a gente já pode especular e estimar em tamanhos de produção e também algumas perspectivas já para a segunda safra de milho que vai vir aí pela frente. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Márcio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oi, Guilherme, muito boa tarde, muito bom estar aqui no Notícias Agrícolas novamente, falando um pouquinho da colheita, né, do avanço da colheita da soja aqui no estado do Paraná. Márcio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no final de novembro, e aí você destacava, né, as boas condições do plantio para essa safra de soja e até já estimava um aumento de produção com relação ao ano passado, estimava ali 20,9 milhões de toneladas, 5% a mais que no ano passado. Mas de lá para cá, nesses 2 meses e meio, muita coisa aconteceu e o cenário já não é mais desse jeito que a gente esperava lá no começo, né? Exatamente, Guilherme. Para você ver como que muda as coisas, né? Em 2 meses e meio, e na agricultura mudou todo o cenário. É uma seca histórica aqui no estado do Paraná, uma das maiores crises hídricas aqui do estado, e a cultura do milho e da soja que estava estabelecida, realmente já se iniciaram as colheitas e as percas estão já sendo confirmadas. Uma perca gigante, eu falo assim que é uma perca nunca vista aqui no estado do Paraná, principalmente na cultura da soja. Para a gente trazer um pouquinho desses números, quais são aí o tamanho dessas perdas primeiro da soja, dessas 20,9 esperadas, quanto é que a gente deve ter, qual que é a expectativa nesse momento? Olha bem, Guilherme, nós estamos aí com uma expectativa, até uma expectativa do DERAL, né, de colheita em torno aí de 14 a 16 milhões de toneladas. Você vê o tamanho da nossa perca. As colheitas já se iniciaram aqui no estado, nós temos aí uma porcentagem de mais ou menos 21% da área colhida aqui no estado do Paraná, principalmente aqui na região noroeste e sudoeste do estado, né? As colheitas, Guilherme, tem colheita zero, né? O produtor deixou de colher, ele tentou estabelecer a cultura do milho em cima, algumas áreas até o produtor gradeou essa soja, e vai a produção máxima, relato máximo até agora, de 80 sacas por alqueire. Aqui na região de Goiânia, as colheitas estão sendo realizadas, tenho relatos aí de 8 sacas por alqueire, chegando no máximo a 60 sacas por alqueire. Olha só, podemos falar que nós estamos numa região aqui onde a produção chega a 180 até a 200 sacas por alqueire, né? Muitos produtores colhendo aí 20 sacas, 40, 60 sacas por alqueire no máximo. Então, realmente, Guilherme, é um panorama muito triste aqui no estado do Paraná, não só no estado do Paraná, né? Mas aqui no estado do Paraná as percas são gigantes aqui no estado. E aí, Márcio, esse produtor que está se deparando com essas perdas tão grandes na sua lavoura, o que ele pode fazer nesse momento? Qual que é a recomendação até de vocês da ProSoja para esse produtor que está se deparando com essa situação tão drástica? Guilherme, nós temos alguns produtores que têm o seguro agrícola, né? E não são muitos, mas principalmente aquele produtor que buscou algum recurso via banco, via cooperativa, né? Alguma linha de crédito para financiar a sua lavoura, esse produtor tem o seguro agrícola. Nós temos muita dificuldade do seguro de fazer a perícia desse soja, né? Na verdade, a demanda está muito grande, são poucos peritos para atender isso. O objetivo era tentar estabelecer o mais rápido possível a próxima cultura, que é a cultura do milho segunda safra. Porém, dificuldade ainda continua, chuvas estão irregulares, temperaturas muito altas aqui no Paraná. Hoje aqui mesmo está uma sensação térmica até ruim, de tão calor que está. Então, além dessa colheita prejudicada, o produtor não está conseguindo estabelecer, ou se está estabelecendo, está correndo um risco também nessa cultura do milho segunda safra.
Aí, mas entrando justamente nessa questão da segunda safra de milho, até quando a boa janela de plantio vai aí no estado? Até quando o produtor pode esperar para fazer essa semeadura do milho? Guilherme, esse é um fato também bastante importante que o produtor tem que prestar muita atenção nessa janela de plantio, né? Tem alguns híbridos, tem algumas áreas, algumas regiões que mudam essa janela, né? Essa data de plantio. Isso tem que prestar muita atenção no zoneamento agrícola. Então, o produtor, é muito importante isso, consulte a sua assistência técnica para tentar estabelecer isso, para novamente, Guilherme, a gente não está correndo risco. Se você tiver um seguro agrícola, você está dentro desse zoneamento. Eu sei que é um momento difícil, o produtor muitas vezes ele fica insatisfeito com o atendimento do seguro agrícola, mas é nessa hora de dificuldade que é importante o produtor estabelecer e obedecer todas as regras do seguro para ser atendido. Então, tem que passar pela perícia, o produtor tem o direito de reclamar dessa perícia, de pedir uma reanálise. Eu sei que o tempo é o fator determinante, mas nós temos que seguir as regras para tentar estabelecer o seguro, para estar recebendo o seguro. Eu repito, é um momento bastante difícil aqui no estado, mas tem regras que nós temos que seguir. E agora, infelizmente, não é agora que nós podemos questioná-las, Guilherme. Nós agora temos que tentar seguir da forma mais correta possível para esse produtor ter êxito e poder receber esse seguro agrícola. Até porque, né, Márcio, até diante dessas perdas grandes na soja, a importância dessa segunda safra de milho fica ainda maior, então é preciso tomar todas as precauções para diminuir o máximo esse risco, né? Exatamente, Guilherme. Nós temos muitos produtores com contratos, né, que fizeram contratos de entrega de soja. Vai ser uma outra dificuldade. Esse produtor não vai ter esse soja para estar cumprindo esse contrato. É uma outra dificuldade. Aqui no Paraná nós temos muitas áreas arrendadas. O produtor não está colhendo o suficiente nem para pagar o custo e vai ser difícil cumprir também esse compromisso da renda. É um ano difícil e é agora que nós temos que estabelecer negociação, a conversação dos dois lados, com quem tem o contrato, né, ou com quem tem o arrendamento, para estar tentando chegar na melhor decisão para todos. E Márcio, como é que você vê a questão de investimentos nesse momento? É um momento para investir e apostar alto nessa segunda safra de milho? Ou é um momento para o produtor, de repente, segurar um pouquinho esses investimentos, repensar essas contas? O que é melhor nesse momento? Qual que é a recomendação? Guilherme, é um momento muito difícil, né, do produtor tomar essa decisão, né? Os custos de fertilizante, principalmente, a gente fala de fertilizante, mas se a gente pegar os químicos também, né? Vou citar um exemplo aqui do glifosato, nós tivemos um aumento exorbitante, né? Fora do normal, então é um momento de custo difícil, mas o milho ele responde muito mais à questão do fertilizante. Talvez seja a hora do produtor realmente investir nesse milho, né? Eu sei que é um momento difícil, um momento complicado, mas o milho é mais responsivo a investimento de fertilizante. Então, assim, o milho, ele talvez nesse momento o investimento no milho seja importante. Ele está podendo alcançar, ter êxito, né? A gente temos que ter esperança que vai retornar chuvas, né? E o produtor vai colher. O milho é mais responsivo aos fertilizantes. Então, talvez seja a hora de fazer um bom investimento nesse milho para estar alcançando bons lucros com o milho segunda safra. E quando é que a gente deve ter o encerramento da colheita da soja aí no estado? Guilherme, isso vai se estender, como teve um atraso no plantio, na implantação dessas lavouras, né? Esse plantio, nós temos vários, aqui na região de Goiânia, por exemplo, nós temos vários estágios de soja. Então, isso vai se prolongar bastante essa colheita. Não vai ser uma colheita tão rápida, né? Ela se prolonga aí, e nós temos a região norte, que também atrasou, a região de Londrina. Temos algumas lavouras melhores lá na região, como a seca pegou o milho, o soja numa fase inicial, então tem algumas lavouras que estão melhores na região. Na região centro-sul também nós temos algumas lavouras melhores, então isso vai se estender, Guilherme. É difícil a gente dar uma data, mas está bastante espaçada a colheita aqui no estado do Paraná.
Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário das lavouras no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Sabe, Guilherme, quando a gente fala em investimento, né, eu falo da cultura do milho, cada produtor tem que fazer o seu, mas o milho responde mais ao fertilizante. Talvez essa seja uma dica que eu deixo aqui para todos os produtores. Talvez o momento de investir é um momento difícil, mas talvez é o momento de investir e acreditar na próxima safra. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de soja aí no estado e também acompanhar como é que vai se desenvolver a segunda safra de milho. A gente espera que da próxima vez com notícias melhores para os produtores paranaenses. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Esse, o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22 e também como é que estão as atividades de plantio já para a segunda safra de milho 2022. Márcio destacando uma colheita bastante complicada para a soja, que sofreu bastante com condições climáticas, principalmente em dezembro e janeiro. As expectativas iniciais eram bastante positivas, eram de superar a produção alcançada na safra passada. As expectativas iniciais da ProSoja eram algo em torno de 20,9 milhões de toneladas, quase 21 milhões de toneladas, mas as expectativas atuais já foram reduzidas para algo entre 14 e 16 milhões de toneladas, então uma redução muito grande na produção de soja paranaense. Diante disso, o produtor vai precisar buscar os seus seguros, está existindo muita demanda por essas avaliações de lavouras pelos peritos, então é preciso essa agilidade, o produtor vai precisar acionar esses seguros, aquele que tem esse benefício, para tentar equilibrar um pouquinho mais essas contas, e as colheitas vão avançando, mais destacando, né, a diferença de estágios de desenvolvimento dessas lavouras nas diferentes regiões do estado do Paraná. Então a colheita ainda vai avançar por muito tempo até a gente ter uma definição final e exata do tamanho da produção paranaense de soja na safra 21-22. Enquanto isso, o plantio da segunda safra de milho está avançando lá no estado, mas as condições climáticas também não são muito positivas para esse plantio, e aí a recomendação do Márcio é que o produtor fique atento ao zoneamento agrícola, busque auxílio do seu técnico para evitar esse plantio fora da janela recomendada, aí ficando fora de seguros, aumentando os riscos de problemas lá na frente. De qualquer maneira, a recomendação do Márcio Bonesi é do produtor fazer investimentos nessa safra de milho. O milho, conforme o presidente da ProSoja destacou aqui para a gente, responde bastante a investimentos em fertilizantes. Então, apesar de ser um momento complicado, de altos custos, de contas apertadas, é um momento bom para fazer esses investimentos, para apostar na segunda safra de milho e obter alta rentabilidade lá na frente, para equalizar um pouco essas contas ao longo do ano de 2022. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.